Olá a todas e a todos, meu nome é Leôncio Silva. Olá, eu sou William Vinícius e hoje damos continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia pelo quadro Língua de Navalha. Hoje nós recebemos o candidato Cristiano Cunha, do Partido Verde, o PV. Cristiano Cunha é goiano, ele é formado em Administração de Empresas e também tem graduação por Direito. Já foi secretário do Meio Ambiente de Trindade e secretário também na cidade de Goiânia, e essa é a primeira vez que ele é candidato. Candidato, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, William. Boa noite, Leôncio. Boa noite, Heloísa. E boa noite a todos aí, especial da Universidade Federal. Candidato, o senhor saiu dos bastidores da política, né, e resolveu ser candidato a prefeito de Goiânia pelo Partido Verde, no qual o senhor é o atual presidente estadual, né, que é um partido de centro-esquerda, definido assim. Para início de conversa, qual seria o seu diferencial no modo de governar uma cidade com tantas demandas e desafios como Goiânia? Leôncio, eu resolvi colocar meu nome à disposição porque estou com 43 anos, tenho 2 filhos, então minha preocupação era em relação aos meus filhos, porque eu falei, a gente precisa sair dessa mesmice, o que a gente está vivendo até hoje, entre a alternância de poderes e entre os grandes partidos. Por isso, resolvi colocar meu nome à disposição com a bandeira que a gente tem do PV e tudo que a gente tem passado em relação à qualidade de vida, né? Então, que a bandeira PV defende, que é questão de meio ambiente, que significa qualidade de vida. Meio ambiente não é só árvore, igual muita gente pensa. Então, a gente busca a qualidade de vida como um todo, na questão do clima, na questão do ambiente que a gente convive, que a gente vive, em relação à educação, saúde, mobilidade, sustentabilidade, como um todo, né? Então, por isso, resolvi colocar meu nome à disposição, como uma mudança, como, pode me chamar assim, a juventude comparado aos demais candidatos que aí estão. Então, por isso, coloquei meu nome para o eleitor goianiense analisar e me conhecer um pouco. Candidato, agora a gente vai falar de um assunto pertinente, obviamente, que é a pandemia do novo coronavírus, né? No momento dessa entrevista, a cidade de Goiânia chega quase aos 70 mil casos, com mais ou menos 1.682 mortes. O plano de governo do senhor não cita a pandemia, não cita o novo coronavírus, e não cita como vai combater as consequências deixadas por esse vírus. Obviamente, a gente sabe que a saúde do município passa também pela relação com o Estado, né? O governo estadual tem um papel importante. Sabendo também que a saúde pública de Goiânia tem vários déficits, a gente queria entender quais seriam as suas propostas para a valorização do SUS, que foi de suma importância e ainda está sendo, né, no combate ao coronavírus, porque não terminou, e qual seria o caminho para enfrentar essas sequelas deixadas pela pandemia? Bom, essa pergunta realmente é o que estamos passando hoje, né? Então, não temos nem ainda um pós-pandemia, porque eu penso que ainda estamos vivendo essa pandemia. Não acabou e a gente não sabe. Estão dizendo que ano que vem acaba, que ano que vem é pós-pandemia, e alguns já até entendem que hoje já é considerado pós-pandemia. Eu não entendo assim. A gente está vendo um grande número ainda de casos, ainda existem óbitos que estão acontecendo, não existe ainda vacina, existe alguns tratamentos e tudo, existe automedicação de uma parte da população, então, que está automedicando, então está existindo isso. Essa questão da saúde, o que eu tenho dito sempre é o quê? Em relação à saúde municipal. A gente vai fazer uma análise dos pontos de atendimento em Goiânia, vamos fazer primeiro um diagnóstico da saúde em Goiânia como um todo. Primeira coisa, vamos estar analisando infraestrutura. O que temos de infraestrutura? Essa infraestrutura já existente, é possível fazer um investimento nela como ampliação para evitar uma construção de uma nova unidade de saúde? Então, primeiro, vamos usar o que tem. Devido a essa crise que assola o país, Goiânia não fica fora disso aí, então a gente precisa, a princípio, utilizar o que a gente tem. Então, vamos utilizar primeiro o quê? A infraestrutura já existente. A gente precisa ampliar, sim, porque com a crise social e financeira, muita gente que tinha plano de saúde aí vai passar para a rede pública de atendimento. Então, lógico, vai aumentar a demanda. Que o município e o Estado vai ter que arcar com esse custo, que é um direito constitucional de todos. Então, a gente precisa estar preparado para atender essa demanda que vai existir. Então, isso aí, o que a gente vai precisar? Como eu disse, analisar a infraestrutura existente, ver a aplicação física da infraestrutura, aumentando a capacidade física dela, consequentemente, a gente tem que aumentar o número de profissionais também. Não sendo viável essa questão de ampliação, a gente analisa também a construção de novas unidades de saúde.
Vamos analisar novas unidades de saúde em pontos de Goiânia. Vendo essa questão mais rápido, de repente, porque a unidade de saúde precisa todo o processo licitatório, inclusive para reforma e ampliação, também precisa, demanda tempo. Então, a gente vai precisar o quê? Às vezes, de imediato, vamos precisar parcerias com a rede privada de atendimento, contratando leitos, fazendo uma parceria com a rede privada mesmo, para zerar essa fila aí. E, em relação ao pós-pandemia, o que a gente precisa? A gente precisa ter incentivos de emprego. Incentivo de emprego vai ser como? Através da redução de impostos, dando incentivos fiscais, oportunidade de créditos, através do município, desenvolver alguma plataforma para investir nas empresas. Várias empresas fecharam, várias empresas estão em recuperação judicial. Então, a gente precisa o quê? As empresas que estão em recuperação e as que fecharam recentemente, a gente precisa analisar o que a gente pode ajudar para levantar essa empresa. Não é justo ter passado toda essa dificuldade financeira agora, que foi muito difícil. Muitos setores ainda até hoje estão fechados, como o setor da cultura está fechado, o setor de eventos, agora que está começando a retomar. Então, está muito difícil para todos. Então, a gente precisa dar um incentivo, dar um prolongamento da dívida, fazer um parcelamento dessa dívida aí para o goianiense e diminuir também o custo também da folha de pagamento do município. Porque como a gente vai diminuir, não, é natural diminuir a receita do município. Para isso, a gente tem que adequar, que é o que a gente chama de sustentabilidade. Dentro da prefeitura tem que ter também, que a gente adequar os recursos que a gente tem disponível e hoje a folha está praticamente no teto, no limite de gasto, quase 54%. Então, precisa reduzir esse número. Tem que acompanhar, diminuir a receita, consequentemente, tem que diminuir a despesa também. É uma conta matemática, senão não fecha. Então, isso é o que a gente pensa para esse pós-pandemia. Foi importante o senhor citar que a gente não passou ainda, né? E a gente está trabalhando aqui que quando o próximo prefeito assumir, o pior já vai ter passado, né? Então, acho importante o senhor falar essas medidas, principalmente para a economia, né? Então, foi muito interessante o senhor ter citado que a gente não passou, deixar claro que não passamos, a gente está trabalhando com a hipótese de talvez uma vacina, né? No começo do ano que vem, mas é isso aí. Candidato, falando agora sobre segurança. Em um recente relatório feito pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, inclusive, somente em Goiânia, a cada 5 dias, uma mulher é assassinada em decorrência da violência doméstica. De 2009 até 2019, 696 mulheres foram mortas na capital goiana. No Brasil, com o confinamento da pandemia, né, o número de ligações recebidas pelo 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, aumentou em 9%, segundo o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O seu plano de governo na questão da segurança pública é resumido em 4 pontos. O projeto focado em formação e educação, né, a valorização da Guarda Municipal, o monitoramento de viaturas e o desenvolvimento da Central de Inteligência da Segurança Municipal. Como esses projetos estariam ligados ao combate à violência doméstica? Né? Como o candidato tem outras propostas que visam esse combate a esse tipo de violência, que se interligam com essas do seu plano de governo? Leôncio, o que a gente pensa em relação à violência doméstica? A gente pensa, como se diz, em acabar com essa desigualdade entre homens e mulheres. Inclusive, eu tenho o projeto de que equilibrar o número de os profissionais que trabalham na prefeitura entre homens e mulheres. A gente precisa ter um equilíbrio. Hoje, a administração pública é formada, pela grande maioria, por homens. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. E, realmente, estamos passando ainda, né, igual comentando com ele, estamos passando ainda por essa dificuldade, essa pandemia. Então, o estresse está generalizado. O nervo de todo mundo, por essa questão social, essa questão econômica, dificuldade econômica, todo mundo está passando. No convívio familiar está muito difícil, em relação às mulheres, em relação às crianças também. Com certeza, o número também é alto de violência também contra as crianças. Só que isso aí não aparece na imprensa. Aparece a violência contra a mulher, que a criança também entra nessa violência doméstica aí diretamente, né? Que as crianças também acabam respondendo por isso, pelo estresse, pela emoção que está ali de seus pais. Às vezes, a agressão pode não partir só do pai, pode partir da mãe também. Então, a gente tem um plano de proteção da cidade interligada, conectada com a central de monitoramento. Essa central, ela vai estar vinculada à Guarda Civil, junto com a Polícia Militar. Então, na palma da mão ali no aplicativo, que já existem aplicativos de proteção,
Existem até alguns aplicativos ligados diretamente à mulher, mas essa é uma outra questão, que é aquele aplicativo das mulheres que estão com medida protetiva. É diferente. Mas dá para interligar esse também aplicativo da prefeitura, junto com esse de medidas protetivas já existente, onde esse aí tem um botão de pânico, que é fornecido por um juiz de direito. Então, isso aí dá para interligar a essa plataforma que a gente quer implantar, da cidade conectada, onde esse aplicativo tem tudo. Ele vai ter em relação à segurança, licenciamentos, taxas, educação, saúde. Aí a gente entra, a questão de saúde, você vai conseguir marcar consultas, exames, retorno ao médico. A educação, você vai conseguir ver vaga de CMEs, vaga nas escolas para o seu filho. Em relação à segurança, você vai conseguir ativar esse botão de pânico também para ativar uma viatura mais próxima, que seja da Guarda Civil, que seja da Polícia Militar, ou que seja até do Conselho Tutelar também. É o que a gente chama de cidade interligada e a cidade conectada, 24 horas. E a gente vai desburocratizar a prefeitura com esse aplicativo também, porque vai facilitar o acesso à prefeitura e à gestão pública. Candidato, eu entendi o que o senhor quis dizer, mas só para não dar margem para interpretações erradas, o estresse da pandemia não justifica a violência dentro de casa, né? A gente precisa salientar isso. Assim, todos nós estamos estressados com o confinamento, mas nada justifica a violência, tanto contra a mulher quanto contra o público infanto-juvenil. Sim, claro. Mas é o que acontece. Por que aumentou esse número da violência? Por conta disso, por causa desse estresse que todos estão passando. E eu, você, o William, não somos diferentes agora. Isso aí está incorporado em cada um, essa agressividade. Eu não tenho nenhum processo de violência doméstica. Vocês também, eu desconheço qualquer processo de violência doméstica. Isso é do caráter, da criação da pessoa. Então, a gente não pode generalizar, igual você mesmo salientou, que o estresse não justifica a violência. Realmente não justifica. Mas não são todos, não somos nós, com a nossa criação que temos, que justifica essa violência. Essa é do caráter da pessoa. Para mim, é uma pessoa de mau caráter que faz essa agressão contra a mulher. Por isso que eu falo que o estresse é natural, aumentar essa violência existente hoje nas casas, essa violência doméstica, por conta dessa pandemia que estamos passando, que é esse convívio. Porque muitas vezes existem aqueles relacionamentos de fachada, porque o casal não quer separar, vive aquilo ali, aí os dois estão sem trabalhar, os dois passam a viver, têm as diferenças, os desentendimentos, acaba gerando isso. Isso aí a gente sabe que existe. Então, essa violência doméstica aumentou agora foi por conta disso, por conta dessa convivência fechada em quatro paredes, que estamos passando hoje aí. Há quantos meses fechado aí em casa aí? Aí vem a questão social e vem a dificuldade financeira, que deixa todo mundo mais nervoso ainda. Mudando um pouco de assunto, candidato, um dos principais temas abordados pelo plano diretor é a questão dos espaços urbanos em Goiânia, né? E vem sendo abordado também por vários candidatos. A gente tem em Goiânia vários imóveis particulares e privados e públicos que são ociosos, né? Que estão irregulares ou não estão sendo usados. E o senhor bem sabe que um imóvel precisa exercer uma função social, né? Isso é respaldado pela Constituição. Sim. Infelizmente, a gente sabe também que em Goiânia tem um número alto de pessoas em vulnerabilidade social. Eu queria entender quais seriam suas políticas em relação a esse público, em relação às áreas públicas, como elas seriam usadas para o bem-estar da população, essas que estão ociosas, no caso, né? Bom, excelente pergunta essa aí. Inclusive, já tive até questionamento, onde gerou, como se diz aí, dupla interpretação, essa duplicidade. Porque já vieram me falar, mas você está falando que vai desapropriar imóvel que está abandonado e tudo. Falei, não. Aí uma pessoa até me falou, não, eu estou passando dificuldade, eu tenho um imóvel assim, e está na justiça a briga. Eu falei, não, eu sou advogado, eu sei que o processo demanda tempo. Não vai ser esse imóvel seu que vai ser desapropriado. O que eu digo no meu discurso, quando eu falo da desapropriação do imóvel, igual você mesmo citou, que todo imóvel tem que ter a função social. Se ele está ocioso, ele com certeza existem débitos na prefeitura, existem débitos estaduais, existem os tipos de débito, mas vamos dizer em relação à prefeitura. Então, o imóvel lá tem um débito com a prefeitura em relação ao IPTU. O imóvel está abandonado. O imóvel está sendo utilizado para, como você diz, para tráfico de drogas, para usuários de drogas e tudo. Para bandidos esconderem ali, pequenos furtos, eles guardam ali, usam como depósito. Lógico que a prefeitura vai ter que desapropriar esse imóvel.
Vamos ver o quê? Em relação à dívida. Existe uma dívida? Como está esse imóvel? Existe uma demanda judicial? Se existe uma demanda judicial, vamos tentar fazer um acordo. De repente, a empresa ou a pessoa física, ela tem interesse em fazer um acordo para resolver limpar o nome dela com a prefeitura, acertando essa dívida, dando o imóvel como dação em pagamento. Dá para entrar num acordo em relação a isso. Agora, o imóvel que está sob demanda judicial, isso é intocável, isso depende da justiça, não depende da prefeitura. Agora, os espaços públicos que a gente vê que estão ociosos, por exemplo, eu vejo muitas áreas públicas aí que a gente quer fazer o quê? As hortas comunitárias. A gente quer pegar, tem praças aí que não foram feitas, estão abandonadas, servindo até de entulho. Foi semana passada mesmo, fiz um vídeo lá na região noroeste, que tinha uma área pública lá que estava abandonada, servindo de descarte de lixo. Estava tendo só restos de obra e tudo mais. Fiz um vídeo lá. Anteontem me mandaram um vídeo que a prefeitura já estava limpando. Por causa desse vídeo que eu fiz, que eu falei, isso aqui é o exemplo que eu quero de horta comunitária. Dar uma destinação social para isso aqui. Que é o quê? Eu vou pegar essas áreas que estão subutilizadas, servindo apenas de depósito de lixo, e vamos fazer uma horta comunitária, onde a prefeitura entra com o maquinário, prepara o terreno, vamos fornecer os fertilizantes, o adubo, as sementes, e depois a comunidade entra com trabalho também braçal e de manutenção, junto com a prefeitura. E aquilo ali, aqueles frutos ali dos produtos produzidos ficarão para a comunidade. Isso aí a gente já está ajudando a questão social e questão também financeira, né? Por quê? Vai ajudar na alimentação, que hoje pesa muito o bolso aí do goianiense. Então, essa destinação que a gente quer dar para os imóveis públicos e os imóveis particulares que estão nessa situação, que estão abandonados. Porque tem imóvel em Goiânia que está abandonado, a pessoa até mudou da cidade, não mora mais aqui, e fica aguardando a especulação imobiliária. Vai gerando aquela dívida gigante junto à prefeitura, para no dia que ele vender, ele vai, abate aquela dívida e passa para quem quiser. Com a expectativa de especulação imobiliária. Então, isso aí não, o município vai dar um tempo. Vai dar um tempo, existe sim ações aí, isso aí é constitucional, no direito civil existe isso, processo civil, dá para o município, no direito administrativo, dá para a gente entrar com as ações de execução fiscal, pegando esses imóveis aí para a prefeitura. Então, a prefeitura não vai ficar refém de especulação imobiliária. A gente vai estar fazendo isso sim, dando a função social para os imóveis. Candidato, falando agora, entrando na pauta meio ambiente, né, que é a grande pauta que o Partido Verde tem como defesa. Goiânia, nem de longe, é uma cidade modelo no quesito sustentabilidade, no quesito meio ambiente. E pensando nisso, o seu projeto de governo tem várias propostas nesse quesito, né, que precisam ser melhor explicadas, eu acho, para o público mesmo. Como a proposta de institucionalização do pagamento por serviços ambientais em regiões rurais. Né? Como que vai se dar isso? Os grandes latifundiários serão os principais pagantes dessa institucionalização. E outra proposta é a proposta sobre o incentivo à produção hortifruti granjeira nas regiões periurbanas de Goiânia. Né? Como efetivamente esse incentivo vai funcionar? O PSA é o que saiu até na imprensa esses dias aí, são os produtores de água. O que é o produtor de água? É o que recebe aquela remuneração de PSA. Porque ele vai receber, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o reflorestamento, a proteção das nascentes. Então, esse é o produtor de água. Esse é um dos exemplos aí do PSA. Ele vai estar recebendo um incentivo para proteger. E o que a gente tem que pensar em relação de futuro é isso aí, proteção da água. Porque a água, a gente não vive sem água. E está cada vez mais complicado a situação vamos chamar até de produção de água aí. Por quê? Hoje estão acabando as minas, as nascentes estão secando, por falta de quê? De controle ambiental. Está faltando por falta da preservação, porque está havendo o desmatamento descontrolado. A gente está, como exemplo, aí, temos visto a Amazônia. Mas, voltando ao assunto aqui em relação a Goiânia, a gente precisa também proteger. Temos o Rio Meia Ponte, temos vários efluentes aí que precisam serem protegidos. Então, para isso, a gente precisa estar incentivando um morador ali que mora às margens dos rios, riachos e nascentes, a conscientização ambiental dele. Então, para isso, a gente vai estipular uma remuneração por isso. Vieram até me perguntar que eu estaria criando mais um imposto. Não é criação de imposto, é pelo contrário. A gente vai estar incentivando a proteção ambiental. Isso aí já é até previsto.
A outra questão que você me perguntou, Leôncio, qual foi mesmo? A outra questão é sobre, que é muito interessante, inclusive, é sobre o incentivo à produção hortifrutigranjeira na região periurbana. Né? Como vai se Entendi. dar esse incentivo de fato na prática? Uhum. Isso é hoje, eu tive inclusive conversando com os feirantes. Tive hoje na feira conversando com alguns feirantes, que eles viram isso aí, até fui indagado em relação a isso aí, essa questão do hortifruti. Porque a gente vê algumas áreas aí nas regiões periféricas de Goiânia que estão abandonadas, servindo para especulação imobiliária ou até da prefeitura mesmo, que as áreas públicas que não tiveram destinação até hoje, que ali, quando foi feito aquele loteamento ali, aquele bairro, aquela área que é normal em todo loteamento tem uma área pública. Então, aquilo ali, a gente precisa dar uma destinação, que às vezes era para ser uma construção de uma escola, de uma creche, era para ser uma construção de uma praça. Então, não foi feito. Vamos fazer parcerias com os produtores de hortifruti e está incentivando eles a produzirem as hortaliças de forma orgânica. Então, por isso que a gente quer incentivar essa produção na região periférica de Goiânia. Candidato, continuando mais ou menos nesse tema, a gente sabe que Goiânia é uma cidade muito quente, né? A maioria do ano aqui é calor, a gente teve recentemente máximas históricas aqui de calor em Goiânia, e o senhor fala muito sobre plantar mais 3 mil árvores, isso também fala muito sobre a despoluição do Rio Meia Ponte, né? Que é algo que não é novo. A gente já ouve falar dessa história da despoluição do Rio Meia Ponte, mas nunca aconteceu. Eu queria saber se efetivamente essas propostas seriam feitas na prática e no caso do Rio Meia Ponte, especificamente, como que seria dado essa poluição? Já tem um plano em mente? William, primeira coisa em relação ao plantio, que fala de 3 milhões de árvores, o que a gente pensa? A gente precisa rever o que tem já em Goiânia plantado. Por exemplo, tem muitas plantas aí, muitas árvores que nesse período de chuva agora elas caem. Isso aí causa grande risco aí para a população, para o pedestre, para os veículos, ônibus, caminhões, etc., que estão andando pela rua. Porque a árvore ela não tem hora para cair. Basta uma ventania, uma chuva forte aí, e ela cai, se ela estiver doente. Ou se ela estiver instável, ela cai. Porque são vários fatores, não é só a questão ambiental, tem a questão ali das raízes dela, que às vezes tinha insetos, né, formiga, por exemplo, cupim, etc. Então a prefeitura precisa fazer uma análise como um todo em Goiânia para ver essa questão das plantas. O que for condenado, a gente vai estar tirando essa árvore e substituindo. E a gente vai estar reflorestando as margens dos rios, colocando árvores também pela cidade, na região central, vamos ver, igual foi me perguntar, você vai colocar uma árvore, vai furar buraco no meio da Anhanguera? Não é assim também, não é assim. O pessoal parece estar de brincadeira com esse projeto nosso, é uma questão consciente. A gente pensa o quê? Não tem como fazer um canteiro? Lógico que tem. Não tem como você pegar um pedacinho da calçada, fazer aquele quadradinho ali, colocar até aquela proteção de árvore, aquelas grades, e colocar uma árvore de pequeno e médio porte? Lógico que a gente não vai colocar um eucalipto, não vai pôr um ipê lá no meio da calçada lá da Avenida Anhanguera. Então não adianta isso aí. Então a gente tem esse projeto audacioso que a gente quer substituir as árvores que estão doentes, que são ameaças, a gente quer substituir por novas árvores e fazer o replantio geral de Goiânia aí, principalmente nas áreas de proteção ambiental. Em relação ao Meia Ponte, para a gente fazer isso, a gente precisa até de uma parceria, junto ao governo estadual e federal também, porque o Meia Ponte ele não nasce dentro de Goiânia, ele vem pelos efluentes dele, e aqui é onde ele é mais castigado, vamos dizer assim, é onde ele é mais poluído. Então a gente precisa dessa recuperação. E não é um projeto pequeno, é um projeto que depende do governo estadual, governo federal, e precisa também de parceria privada, porque podemos analisar ele até com uma viabilidade econômica aí, e turística no futuro aí, com a recuperação dele. Outros países aí já recuperaram rios altamente poluídos. Por que não a gente fazer isso aqui? Existe tecnologia para isso. Lógico, vamos ter o pé no chão. Não vamos falar igual muitos prometem, que eu sei que toda eleição municipal sempre tem essa promessa. Nós vamos despoluir o Meia Ponte. Agora, quem fez alguma coisa pelo Meia Ponte até hoje? Ninguém nunca fez. Nunca tivemos ninguém que defendesse a bandeira ambiental. Só levantam bandeira para campanha. Agora, a gente tem a bandeira para campanha, a gente é do Partido Verde e a gente tem interesse, sim, em despoluir. Para isso, a gente consegue fazer parcerias, inclusive com o exterior aí, que eles têm interesse em estar despoluindo o rio. Então, a gente vai atrás do que for necessário
para a gente lutar pela despoluição do Rio Meia Ponte. Candidato, falando agora um pouco sobre transporte público, né, e sobre mobilidade urbana na cidade de Goiânia. A gente sabe que o transporte público de Goiânia é de péssima qualidade e a mobilidade urbana também já dá sinais de desgaste, né, nos horários de pico a gente vê isso. Né? Há algum projeto do senhor especificamente para essa questão e também que envolva maneiras sustentáveis, né, de se fazer, como ciclovias ou transportes que emitam menos poluentes? Bom, Leôncio, uma questão que a gente pensa muito seria a implantação do VLT em Goiânia. O VLT dá para ser implantado, que é um transporte limpo e eficiente. Dá para implantar, inclusive, na área do BRT, dependendo de ajustes, que é um transporte limpo já. Então, com a conclusão da obra do PRT, a gente consegue analisar a possibilidade de parcerias aí para investimento. Outra questão também seria, com esse projeto nosso aí de arborizar a cidade de Goiânia, para a gente tentar diminuir a temperatura da cidade, a gente consegue aumentar também as ciclovias, ciclofaixas. Por quê? Hoje, quem vai trabalhar de bicicleta, pelo nosso clima aqui em Goiânia, querendo ou não, não adianta, ele vai chegar suado. Não tem como. Então, a gente precisa arborizar a cidade para a gente ter um clima mais agradável para poder desenvolver e ampliar, que na verdade a gente já pretende ampliar as ciclovias e ciclofaixas. E uma coisa que a gente pensa também, que eu já vi até em outros países, é um sistema híbrido, onde é perfeitamente possível o uso da bicicleta, você chega até o ponto, ou vai ter um cicloviário, para você deixar a sua bicicleta ali, você pega um ônibus e vai, ou tem até uma grade na frente do ônibus ou na traseira dele, que é adaptado, é igual aqueles transbike, que você coloca a bicicleta lá e vai até o próximo ponto, onde você quer descer, chegou no final lá, você pega a sua bicicleta e segue viagem. Isso é perfeitamente possível também. A gente pensa nessas modalidades de transporte também. Mas, inicialmente, a gente precisa ver também a questão do transporte público, os contratos existentes e vigentes. A gente precisa analisar esses contratos que são guardados a 4 chaves. Então, eles são segredo de Estado, isso aí, a gente não tem acesso a eles. Precisamos ver e fiscalizar. Até como advogado, analisaria um contrato desse a fundo para saber qual é o número de veículos que tem que estar realmente circulando na cidade de Goiânia. Qual o número de veículos que precisam estar de reserva? Vamos a fiscalizar isso. Vamos ter um fiscal que vai estar fazendo esse monitoramento. Existe o monitoramento da rede MOB. Agora, o monitoramento é para a rede MOB. Agora, cadê os contratos para a gente, o fiscal que vai estar realmente vendo de fato o que está circulando pela rua? Não tem. Eu desconheço, pelo menos, alguém que esteja fiscalizando o número de ônibus que estão passando pelos terminais, que servem para a população. Eu desconheço. Então, a gente precisa fiscalizar. Se for necessário, o rompimento desse contrato aí, nova licitação, ou até o município arcar com essa, assumir a responsabilidade desse transporte público. Candidato, a gente chegou no nosso teto, que a gente está dando para todos os candidatos de 30 minutos. O senhor fique à vontade para fazer considerações finais. Bom, Leôncio, só complementando em relação ao transporte aí, rapidamente, para eu finalizar, é uma coisa que eu não falei, Goiânia precisa urgentemente utilizar sinais inteligentes, que é o que ele mesmo faz a leitura, faz a sincronização, além da central de monitoramento. Bom, passado isso aí, fazer as considerações finais. Gente, eu peço para vocês que analisem minhas propostas, entrem nas redes sociais, porque nosso tempo de televisão é muito pequeno, 9 segundos, o nosso é o menor que tem, não tem como eu falar nada lá. Apresento apenas alguns pequenos projetos, só pinceladas a fundo. Entre nas redes sociais, Cristiano Cunha 43, procure saber mais sobre seu candidato. Eu estou à sua disposição, peço o seu voto, 43, de antemão, William, Leôncio, Heloísa, já peço o voto para vocês, 43, e peço também a todos que estão nos assistindo aí, que vão ter acesso a essa nossa sabatina aqui, que procure saber mais sobre os demais candidatos que já foram experimentados, já estão no poder ou já tiveram pelo poder. Veja quais foram os compromissos que eles tiveram com a população e veja o que foi cumprido de fato. Agora, eu posso dizer que eu sou novo, nunca fiz promessas de campanha onde eu não cumprisse. Agora, outros candidatos já foram experimentados. Então, esses candidatos, vocês sabem se cumpriram ou não. Tá bom? Então, peça essa oportunidade aí. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Cristiano, pela entrevista.
a gente encerra por aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e fique com os próximos Línguas de Navalha, com os próximos candidatos que virão por aí.